Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é mais um podcast de entrevistas ou bate-papo. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram cuidadosamente elaboradas para direcionar respostas dos nossos convidados que revelam passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. E hoje a gente está aqui com o Fernando Garcia, ele que é empreendedor desde os 16 anos, fundador da 123 Comprou e da E-Commerce for Pros. 123 Comprou é um dos maiores e-commerces de produtos eletrônicos do Brasil e a E-Commerce for Pros é uma empresa de educação e capacitação para empresários que querem potencializar suas vendas no e-commerce. Mais que um empreendedor, amigo, convidado de peso, hein, Jussel? De peso, seja bem-vindo, Bem-vindo, Fernando. Parceiraça, uma mentoria. Valeu, Karen, também. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Karen. Obrigado pelo convite, Jussiel. É um prazer participar do podcast com vocês, contar um pouco da minha história e aprender muito, que nesse bate-papo a gente vai aprender muito aí. Vou aprender muito com vocês também. Legal, legal. Então vamos lá, Fernandão. Vamos começar contando um pouquinho da quem era o Fernando, onde você está hoje e para onde nós vamos chegar. Eu já tenho uma ideia de onde a gente vai chegar. Principalmente depois de amanhã, a gente pode dobrar a meta. Pode dobrar a meta, vamos chegar rapidinho aí nesse objetivo. Mas compartilha com a galera aí para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, meu nome é Fernando Garcia. Realmente comecei a empreender com 16 anos, mas eu vou começar a contar um pouquinho da minha história quando eu era menor ainda, quando eu era mais novo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, eu sempre fui muito ativo, não conseguia ficar parado. E eu sempre quis fazer alguma coisa para levantar dinheiro. Então, eu estudava em colégio estadual, meus pais sempre me deram uma condição ok, assim. E lá eu já comecei a entender algumas oportunidades. Então, por exemplo, eu fui nascido e criado no Brás, na região do Brás de São Paulo. Uhum. E lá eu já entendia aonde que tinham produtos mais baratos que a molecada da escola queria comprar. Então, aquele tênis do momento, que, por exemplo, custava R$300 numa loja, eu descobria quem era o fornecedor do tênis lá da região do Brás e eu vendia para a molecada da escola. Isso com quantos anos? Isso daí na quinta série com 13, 14 Olha a anos, mentalidade já, que legal. Porque eu sempre pensei assim, poxa, eu moro no Brás, muita gente vem fazer compra aqui, então deve ter algum tipo de oportunidade que eu posso tentar levantar um dinheiro. Porque eu sempre quis fazer outras coisas além do dinheiro que meus pais davam. Então, eu guardava o dinheiro da cantina, recebia R$5 por dia dos meus pais e, sei lá, gastava R$1 e guardava os 4 para fazer outras coisas. E com isso eu conseguia pagar minha academia já ali com 15 anos, 15 anos. Eu pagava minha academia já com esse dinheirinho aí que eu levantava. Então, eu comecei a empreender na escola. Também, na época, tinha ali que você conseguia baixar alguns DVDs, algumas coisas. Então, eu baixava séries que não tinham no Brasil, gravava um DVD e vendia para os meus amigos na escola. Então, também levantava mais um dinheiro. Depois de um tempo, eu comecei a jogar jogos de computador. Jogava muito RPG, Ragnarok, Tibia eu não joguei, mas eram jogos que você conseguia acumular dinheiros ou itens, e esses dinheiros que eu conseguia no jogo, eu vendia para meus amigos na escola também, e aí eu transformava em dinheiro real. Então, já tinha esse viés aí de empreender desde a escola. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar com um amigo meu que vendia no Mercado Livre, aí foi o primeiro momento que eu tive contato com o e-commerce. Ajudei ele durante 3 meses, depois ele virou meu fornecedor. Depois de um tempo, o fornecedor dele virou meu fornecedor, e aí as coisas começaram a acontecer. E com 18 anos eu montei minha primeira empresa. Não chamava 123 Comprou, não tinha nem nome, na verdade. Eu era simplesmente um seller ali no Mercado Livre. De onde veio o nome 123 Comprou? A cara tava fazendo um vídeo ali, e aí ela pegou e falou, vamos estar com o Fernando aqui, hoje dá 123 milhas. Eu falei, 123 milhas copiou, 123 Comprou porque eu sei que veio antes. Vamos deixar bem claro que copiou quem nessa história. Brincadeira. Mas de onde veio? A 123, ela nasceu em 2013.
E pelo que eu vi lá, o registro da patente da 123 é 2014. Então, não temos conflito aqui, tá tudo tranquilo. O nome 123 Comprou, ele saiu... Na verdade, assim, foi um dia que eu tava de ressaca, pensando em nome de empresa. Eu falei, cara, pensar em nome de empresa é muito difícil. E eu falei, o que eu vou pensar? Qual que vai ser o nome da empresa? Eu sempre quis pensar em nomes de empresa. E lá nos Estados Unidos, isso em 2013, 2012, existia um conceito de você conseguir comprar os produtos no e-commerce com apenas 3 cliques. Então, você entrava no site, clicava no produto que você queria, clicava no botão comprar, preenchia todos os dados, e aí você dava OK. Então, com 3 cliques você comprava. Então, eu pensei, poxa, 1, 2, 3, qual que é o resultado disso? Comprar. Mas 1, 2, 3 comprar não ia ficar legal. Aí eu coloquei 1, 2, 3 comprou, que aí deu super certo. Que legal! Bacana, agora eu entendi. Você precisava contar da GAF? Você precisava contar da GAF? Claro. Foi o gancho que eu peguei aqui para mostrar que tem empresas aí copiando meu amigo Fernando e criando outros nomes depois do 1, 2, 3. Tudo que vier depois do 1, 2, 3, outro nome, foi inspirado do Fernando. Vamos deixar bem claro isso. Não, e outro dia, a gente estava voltando do aeroporto de Congonhas e do lado ali tem 1, 2, 3 Sexy Shop, né? Eu achei tem essa também agora? 1, 2, 3 Sex Shop. Olha aí. Aí o pessoal pensa assim, né? Pô, é um ecossistema, né? O Fernando tá criando um ecossistema de empresas. Vai que eles compram a minha empresa. Vai que eles compram a minha empresa. Umas coisas diferentes que eu não tenho, né? O Fernando, você tem essa cinta, Mas genial, a ideia do nome foi muito boa. E assim, falando de hoje, né? A 123 ela nasceu na categoria de iluminação, 2013 até 2019. Uhum. Então, nós somos líderes no mercado de e-commerce em iluminação. 2020, a gente fez uma virada de chave, a gente mudou muito o nosso foco de produtos, a gente foi para produtos de tecnologia, então smartphones, TVs, linha marrom como um todo, agora a gente está em eletroportáteis, entrando em linha branca, assim... Tudo que é ligado a consumer electronics, né? A gente brinca que tudo que você coloca na tomada, a gente tem na 123. E foi um mercado muito desafiador, porque ele é dominado pelos gigantes do varejo. Então, Magalu, Vê Varejo, esses caras são os caras que dominam e eles batem muito em quem está começando. Então, foi uma virada de chave muito legal que a gente conseguiu fazer nos últimos 2 anos e a gente ficou muito feliz com o que a gente fez. Falando do que a gente pensa no futuro, hoje a 123, ela está muito focada, ela tem uma presença muito forte nos marketplaces, então a gente vende dentro do Mercado Livre, a gente está presente dentro da Magalu, da Americanas, da Vê Varejo, da Amazon, do Shopee, e os nossos próximos passos a gente continuar crescendo dentro dos marketplaces, mas também começar a ter algum tipo de presença física aí em alguns momentos, utilizando aí as formas que a gente tem de omnichannel, né? Então, talvez alguma coisa relacionada com a Amaro, algumas coisas nesse sentido, a gente já está pensando bastante para ter uma expansão a nível nacional. Então, a gente quer posicionar 123 entre os maiores varejistas do Brasil aí, entre os top 5 aí do Brasil. Hoje a gente já está entre os 40 maiores e-commerces do Brasil. Então, os próximos passos é esse. Legal. E a meta? Qual que é a meta para os próximos 5 anos? A meta é a gente estar entre os 300 maiores varejistas do Brasil no próximo ano. Sim. E a gente fazer a abertura de capital em 2028 a 2029. Mas depois da sua palestra... Depois da palestra, vamos fazer no ano que vem. Ano que vem já faz uma abertura isso, imagina o tamanho da responsabilidade. Olha a responsabilidade, hein, Jussiel? Não, mas vamos para cima. A palestra vai ser amanhã o pau vai torar lá, pode deixar. Legal, cara. Ô, Fernando, eu sei que sim, tem várias áreas que você é muito bom, até porque para ser um empreendedor de sucesso, você tem que transitar entre várias áreas. Eu sempre falo isso, né? Pô, você tem que saber um pouquinho sobre recrutamento e seleção, liderança, gestão, parte financeira, ou seja, são vários departamentos, marketing, mas tem algo que você deve ser muito bom. Aquele algo que se alguém te espremer, vai tirar o melhor que o Fernando tem. Onde você acha que você se destaca? Na situação difícil. Então, aquele momento
em que você olha e você fala, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Já passei por uma situação muito difícil, que eu já quebrei 2 vezes. Então, eu já fui no fundo do poço e já bebi a água do fundo do poço. Fiquei trancado no quarto durante 1 semana, sem levantar da cama. Minha mãe ficou super preocupada, meus pais. E ali foi um momento onde eu falei, tá, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou falar, beleza, parei, não vou empreender mais, não vou ser mais empresário. Ou eu vou entender o porquê que eu tô tendo essa dificuldade, que eu não tô conseguindo transpor isso. Então, nesse momento mais difícil, foi onde eu falei, eu quero vencer e eu quero crescer. E com isso eu desenvolvi uma capacidade de entender qual que é a minha necessidade de aprendizado do momento. Porque assim, durante a vida de empreendedor, a gente vai ter muitos momentos difíceis. E todo momento difícil, na maioria das vezes, a gente não sabe o que a gente tem que fazer para passar. E eu percebi que o empreendedor ele tem que entender qual que é esse momento. Porque hoje você precisa saber sobre tributário, daqui a pouco você precisa entender como que a sua marca vai gerar valor para uma outra marca. Depois você vai ter que entender sobre gestão, porque você não vai conseguir mais fazer sozinho. Então, essa habilidade de entender qual que é a maior necessidade do momento e conseguir transpor isso foi, sem dúvida alguma, o que me ajudou a conseguir, nos momentos mais difíceis, ter força para chegar e falar assim, cara, vamos crescer. E essa situação que você comentou, que você ficou ali 7 dias ali de cama, né, pensando nessa situação, em como que você ia organizar a casa, era uma época que a empresa estava faturando, correto? Sim, sim. E aí, o que te fez quebrar? O que fez quebrar? O que fez quebrar foi o seguinte, eu era muito novo, mas esse não foi o problema. Eu tinha ali mais ou menos 23 anos. Uhum. Então, imagina, você está com uma empresa rodando, você está com uma empresa faturando, você é muito novo e simplesmente você acha que já está tudo bem. Você tem funcionários, as coisas estão acontecendo e você acaba tirando um pouco o pé das coisas. Então, eu acho que a coisa ela entrou no modo automático. As pessoas que trabalhavam comigo também eram muito jovens, mas eu, como estava ali na liderança, deveria ter entendido quais eram as necessidades do momento. Então, e ter passado isso para as pessoas. Então, acho que eu entrei nesse piloto automático e achei que já estava tudo resolvido. E isso fez com que as coisas saíssem do trilho. E quando eu fui entender o que era para ser feito, aí já não dava mais para fazer. Aí foi muito complicado. Então, por exemplo, que assim, no começo da vida do empreendedor, no começo quando você começa uma empresa, você precisa se manter vivo. Uhum. Legal. Depois que você precisa se manter vivo, que você precisa vender, você precisa faturar. Então, quanto mais você fizer, quanto mais você se esforçar, o seu negócio ele vai crescer. Porque nesse primeiro momento quem faz mais, quem se dedica mais, trabalha ali 16 horas por dia, que é super comum para quem está começando. Legal. Eu trouxe pessoas que também trabalhavam muito. Então, estava todo mundo executando. Só que faltou em mim entender qual que era a minha necessidade do momento, que era o quê? Conseguir passar a visão do gestor para as pessoas. Então, consegui descentralizar as tomadas de decisão com as pessoas que trabalhavam comigo. Aí sim eu conseguiria evoluir, porque 4 pessoas, uma delas ia falar assim, opa, aqui não está legal nessa parte comercial, aqui não está legal nessa parte financeira, aqui não está legal nessa parte administrativo, de atendimento, por exemplo. Então, isso estava muito em mim e eu não estava conectado mais com o negócio e aí a coisa não rolou. Vou pegar um gancho, assim, ó, tem muitas pessoas que devem estar nessa situação hoje, pô, quebrei, fechei meu negócio, né, se deparando com a história do Fernando. E eu quero saber, então, assim, tem uma coisa que é comprovada cientificamente, que é a modelagem. Se eu modelo comportamentos, eu tenho a tendência é que eu tenha os mesmos resultados. Qual foram os conjuntos de comportamentos, tanto técnicos quanto comportamentais, as habilidades que você precisou, tanto da parte comportamental quanto da parte técnica, para virar o jogo e prosperar? Tá. Vamos lá. Tem uma das coisas que eu não sei se vocês já passaram,
que a gente sempre sabe que tem alguma coisa que não tá legal e a gente não mexe nessa gaveta. Deixa essa gaveta guardada. E aí passa uma semana, passa um mês, passa 2, passa 5, passa 6, passa um ano. E aquele probleminha que era pequeno, ele vai se multiplicando dentro dessa gaveta. Até o momento que ele não cabe mais dentro da gaveta, e a gaveta estoura. Então, uma coisa que eu aprendi nesse momento eu sabia que as coisas não estavam indo tão bem. Eu sabia onde tinha que mexer. Mas, em diversos momentos, eu negligenciei isso. Uhum. Talvez por medo, talvez por não estar pronto naquele momento, talvez por não conseguir superar aquilo, ou até mesmo não ter o conhecimento necessário. Então, com o tempo, eu entendi que quando você tem alguma coisa que ela está te dando um sinal de alerta, você tem que parar tudo e colocar uma lupa nesse problema. Porque esse problema, ele pode se tornar um problema muito maior depois. Pode ser que você não esteja preparado para você lidar com ele hoje. Não tem problema. Pode ser que seja daqui uma semana, daqui um mês. Mas coloca um deadline. Fala, legal. Putz, acho que se eu for mexer nesse ponto aqui, ele vai me destabilizar porque eu tenho determinadas reuniões essa semana e eu não quero mexer nesse assunto hoje ou essa semana. Legal. Mas coloca uma data para você mexer e sempre quando tiver um alerta, esse alerta não é de bobeira. Então, a gente tem que seguir aí esse nosso instinto e acreditar muito nele, no nosso feeling. Então, acho que esse daí foi um dos pontos principais aí que fez com que eu mudasse o meu comportamento para sempre quando tivesse algum tipo de problema, chegar e colocar uma lupa nele para resolver o mais rápido possível. Legal. Além disso, uma outra coisa, isso eu gosto bastante de comentar, inclusive eu falo bastante com o meu time, que é assim, você nunca sabe o que você vai precisar nos próximos passos. Uhum. Então, nessa época, eu não tinha uma rotina de estudos. Na verdade, eu não tinha uma rotina de nada. Minha vida era uma bagunça, era tudo desorganizado. E eu gostava de dizer que eu não tinha rotina. Eu não gosto de rotina, eu não tenho hora para acordar, não tenho hora para tomar café, não tinha rotina para nada. Uhum. E com isso, quando eu fiquei ali na cama durante uma semana, eu comecei a ler algumas coisas e eu comecei a perceber que os grandes empresários, que os grandes nomes mundiais, os caras, eles tinham alguns padrões. O primeiro deles, essas pessoas faziam esporte. Fato. Outro ponto, essas pessoas, elas tinham uma disciplina muito grande. E o outro ponto, essas pessoas liam muito. Eu não fazia nada disso. Eu não tinha disciplina, não tinha rotina, não treinava, não praticava esporte e não estudava. Nessa época eu estava pesando ali 98 quilos, era fumante. Falei, poxa, acho que eu preciso melhorar isso. Então, comecei a melhorar com a minha saúde física. Depois eu coloquei uma rotina de estudos. Isso me ajudou muito. E também uma disciplina ali do horário de acordar, de ter exatamente o que eu preciso fazer no meu dia, eu tenho salvo na minha agenda. Então, eu acordo e só saio executando a minha agenda. Ponto. Então, muitas vezes, nem respondo WhatsApp, nada, porque eu estou executando a minha agenda. Esse é o meu foco. Então, mas sem dúvida, um dos pontos que tem o maior destaque é a rotina de estudo. Porque o empreendedor, ele tem que saber coisas totalmente distintas. Então, a gente tem que saber o porquê da economia, o que está acontecendo com a economia hoje, com a taxa Selic aumentando, a inflação, a deflação, qual que é a crise mundial, o que a guerra na Ucrânia está impactando no nosso negócio. Então, porque a gente nunca sabe com quem que a gente vai estar na frente, discutindo algum tipo de coisa, a pessoa fazendo alguma pergunta e testando a gente, porque o empreendedor, ele é constantemente testado. Você sempre quer crescer, você sempre quer galgar. Então, a gente tem que estar preparado, e a gente só vai conseguir estar mais preparado, porque pronto a gente nunca vai estar, quando a gente tem essa rotina de estudos diário. Então, 30 minutos lendo um livro, lendo um artigo, isso ajuda bastante. Então, eu tento sempre estar um pouco melhor todos os dias, consumindo conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Gravando conteúdo para ajudar outros empreendedores e para conseguir evoluir. Então, acho que esses 2 pontos aí foram que me ajudaram bastante no crescimento e sair da cama. Demais, hein? Olha, eu costumo dizer que
A oportunidade, ela não espera você se preparar, né? Ela é como um trem andando. Você tem que estar preparada para pular naquele trem ali, porque senão ele vai passar e você vai ficar para trás. Então, você não pode deixar esse ponto, a oportunidade, ela escapar. Você tem que se preparar para a oportunidade. E é exatamente isso que você fez, né? Você falou, não, eu preciso fazer isso. Você identificou o que precisava ser feito, você decidiu fazer, às vezes até contra a sua vontade. Você fala assim, isso aqui eu não gosto, mas eu sei que eu preciso, então isso daqui vai ter que entrar na minha rotina. E o que fez, assim, mudar todo o jogo, né? Porque a gente viu que você conseguiu construir novamente uma empresa, e uma empresa muito bem estruturada. Né? Então, olha aí. A importância da disciplina, a importância de tomar a decisão e fazer o que precisa ser feito. Exato. Show. E quando você olha para o passado, quais foram os principais erros, até dentro do seu segmento? Imagino que muitas pessoas também que nos acompanham aqui, às vezes está inserido no mesmo segmento que o seu. Sei que você tem uma escola, a gente já vai falar disso, né? De que forma, que ajuda outros empreendedores que atuam no mesmo segmento, que eu até questionei o Fernando, né? Falei, caramba, mas é um mindset diferente, né? Você treina o teu concorrente a ser pessoas melhores, né? E quais são os principais erros que você cometeu que ninguém deveria cometer, né? Fala assim, ó, isso daqui eu fiz e não dá certo. Porque às vezes com o teu erro, as pessoas podem economizar anos e uma tonelada de dinheiro, né? Aprender com os erros é importante, mas aprender com os erros dos outros é muito mais importante. Quais são os principais erros, Fernando? Vamos lá. Quando você começa a empreender, toda a informação está na sua cabeça. E é normal uma pessoa que começa a trabalhar com você, ela fala assim, poxa, eu consigo fazer isso também. Então, se o Jussiel vende consórcio, eu também vou vender consórcio. Se o Fernando vende smartphone, eu também vou vender smartphone. Então, a pessoa está ali dentro da máquina e ela quer fazer. E eu vejo que, no começo, muitos empreendedores ficam putos da vida. Pode falar para nós? Claro, pode, fica à vontade. Às vezes sai. O pessoal fica puto da vida porque o cara sai e monta um negócio. Todas as pessoas que fizeram isso daí na minha história, elas não continuaram. Ou porque elas não quiseram, ou porque não deu certo, porque não quebrou. E eu vejo que muitos empreendedores no começo, eles seguram toda a informação para ele. Sim. Então, o porquê de uma tomada de decisão, o porquê disso, o porquê daquilo, o cara ele centraliza nele. Então, todas as principais tomadas de decisão, elas estão centralizadas nessa pessoa, porque ele não abre para ninguém, ele não faz nenhum treinamento com essas pessoas. E aí chega um momento que ele começa a crescer, e todo mundo demanda ele para qualquer tomada de decisão. Então, putz, essa luz quebrou. Como que a gente vai resolver? Jussiel. Esse microfone quebrou. Como que a gente resolve? Jussiel. Putz, a gente precisa fechar um deal, vai dar 5% de desconto ou não vai? Jussiel. E agora? Cara, então tudo acaba centralizando numa pessoa. Uhum. Isso porque, tudo bem, você pode ter alguns padrões, mas a maioria das vezes as coisas acontecem fora do padrão. O seu cliente ele pode dar uma proposta que não está dentro do padrão. Então, de uma forma prática, o que eu acredito que os empreendedores eles têm que fazer é comunicar muito com o seu time. Desenvolva o seu time. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante com as pessoas que estão no meu time é o seguinte: a gente entra num tipo de negociação. Uhum. Antes da negociação, a gente entende o que pode acontecer durante essa negociação, o que o outro lado ele pode falar, o que a gente pode falar e aonde a gente quer chegar. A gente já entra sabendo o cenário completo. Uhum. E quando a gente termina esse deal, que as pessoas estão ali, participaram do deal, a gente para e a gente discute sobre o que aconteceu. E eu falo exatamente o porquê que eu falei aquilo, o porquê que eu tomei aquela decisão, qual que foi o meu mindset para tomar essas decisões. Uhum. O que me fizeram levar, o que me fez levar a isso. Não vai ser hoje que as pessoas vão pegar, nem daqui uma semana, nem daqui um mês. Daqui 2 anos, elas não vão estar pensando a mesma coisa que você, mas elas vão conseguir, e isso não é importante, né? Elas pensarem igual a você, a gente não tem que fazer isso, mas as pessoas elas têm que conseguir chegar no mesmo objetivo final, trazendo
a perspectiva delas. Então, discutindo, o nosso fornecedor ele tomou determinada atitude, a gente tomou essa, legal. Então, você começa a desenvolver o seu time para que as tomadas de decisões fiquem com eles também. Então, isso você não centraliza tudo em você não centraliza toda a sua informação, você não centraliza toda a tomada de decisão. E aí, você chega num ponto que é o ponto de uma companhia, que é quando você pode sair da sua empresa que ela vai continuar funcionando normalmente, porque você tem várias pessoas ali na liderança ou até mesmo no time que está na linha de frente, que elas desenvolveram a capacidade de tomada de decisão e todas elas têm um sentimento de dor de dono. Então, aí você começa com a construção de um legado e aí você deixa de ter uma empresa e passa a ter uma companhia. Então, acho que esse ponto de você, o tempo inteiro, tá capacitando os seus profissionais, o tempo inteiro você está comunicando sobre o seu mindset, o porquê que você tomou essas decisões, faz com que você tenha um time muito forte. Então, isso é, para mim, um ponto. Show de bola. A gente falou dos erros, né? Agora vamos fazer uma inversão aqui. Qual foram os seus principais acertos que te levaram onde você está hoje? A criação de oportunidade. Porque a oportunidade ela não chega para você e fala assim, olha, ninguém vai chegar para você e falar assim, cara, eu tenho esse daqui que é o melhor negócio do mundo. Se alguém falar, desconfia que vai ser muito difícil ser realidade. Então, o empreendedor, ele tem que criar oportunidades, você tem que criar movimentos. Então, putz, eu não quero comprar uma carta de consórcio, eu quero comprar 10, eu não quero comprar um smartphone, eu quero comprar 5 mil, mas eu não tenho dinheiro para comprar 5 mil, o que eu vou fazer? Cara, você tem que criar oportunidade. Se você chegar simplesmente dizendo que você quer isso, não é nada demais. Você tem que fazer com que o outro olhe para você e fale, caramba, eu não pensei no que essa pessoa está falando agora. Uhum. Isso é novo. Então, o empreendedor, ele não tem que só identificar a oportunidade, mas sim ele tem que criar a sua própria oportunidade. Então, isso pensar é fora da caixa ali, né? Pensar. Exato. E é engraçado, Fernando, porque você está falando isso, e foi exatamente essa conversa que a gente teve com o Johnny hoje de manhã, que ele estava falando que o empreendedor, ele tem que se tornar dispensável para a empresa. O negócio, ele tem que rodar sem ele, né? O negócio tem que acontecer enquanto o empreendedor está fora. Porque ele está pensando ali em gestão, em como vai levar a empresa para outro nível, enquanto isso, o time, a empresa, ela está funcionando. Exato. E é exatamente isso que acontece hoje dentro da 123 Comprou. Então, hoje, independente se o Fernando está lá, a equipe, ela já entende a cultura, ela já entende tudo que precisa ser feito para que a empresa funcione sem você. E assim você ficar um pouco mais livre para buscar esse novo nível, né? Então, é muito legal. E a gente vê que é um grande erro, na verdade, dos empreendedores centralizar tudo. Porque não cresce, fica muito limitado, né? Então, isso limita muito o empreendedor. Então, são 2 empreendedores que passaram por aqui hoje, dando aqui uma receita de sucesso para como que a sua empresa ela pode galgar um novo nível. Que legal. Você acha que sucesso tem receita? Cara, tem sim coisas que você vai fazendo e que isso vai te levar em um nível de excelência, né, que vai te trazer um sucesso. Mas eu não acredito que são 10 passos batidinhos que isso vai servir para todo mundo. Uhum. Né? Então, acho que em alguns determinados tipos de negócio tem outros passos que você tem que seguir. Em alguns você tem que ter uma formação. Por exemplo, eu não tenho formação. Uhum. Eu comecei 3 faculdades, paguei as 3. Bem-vindo ao time. Então... Só que eu nunca nem comecei uma faculdade, então eu tô um pouco na frente, só para você saber. Não, então tudo bem. Eu me formei, mas eu não utilizo. Eu sou um pouquinho mais rebelde. Eu tenho uma tese que não funciona muita coisa. O que é engraçado, porque fica parecendo assim... Você vê o tempo todo, cara, a características... Né, falamos aqui com o Johnny, falamos com o Alan, falamos com o Ortiz. Cara, 100% unânime. Conhecimento. A gente sabe que hoje tem até uma história que diz o seguinte. Lá atrás, na época
tinha o poder, quem tinha o fogo, na época da Era das Cavernas, quem tinha o fogo tinha o poder. Aí mudou, veio a transição à era feudal, né? Quem tinha muitas terras eram os donos do poder, os fazendeiros, tinham o poder. Aí viemos para a Revolução Industrial, a parte industrial, quem tinha o poder? Donos de grandes indústrias. Hoje a gente vive a era da informação. Quem tem o poder? Quem tem o conhecimento. É isso aí. Então, todos aqui foram unânimes em dizer o seguinte, cara, você precisa se desenvolver, você precisa adquirir conhecimento, né? Então, fica muito, muito evidente, né, a importância de você estar preparado, né? Estar se desenvolvendo constantemente. E é difícil, para quando a gente tá ali no dia a dia, trabalhando, que horas você vai estudar? E para mim era um pecado eu chegar, porque assim, a gente tem aquela ideia de que o empreendedor ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Balela. Não tem nada a ver com isso. Eu consegui virar a chavinha quando eu defini que no período da manhã ia ser o período em que eu ia estudar, em que eu ia treinar, ia cuidar de mim. Beleza, pode ser 10, 11, 9 horas. Aí eu começo a trabalhar, eu vou para o escritório, então eu começo a fazer minhas coisas relacionadas ao trabalho. Então eu achava que eu estudar, eu não estava trabalhando. Quando, na verdade, eu estou sim trabalhando, eu estou afiando machado. Afiando machado. E esse ponto eu levantei do conhecimento, porque eu falei assim, tá, mas peraí, o cara não tem faculdade, eu não tenho faculdade, e a gente sabe que a maioria dos empreendedores, e aí tem uma lógica por trás disso, as pessoas mais bem-sucedidas aí, hoje se a gente pegar grandes players aí, estamos falando até de Steve Jobs, várias pessoas que não têm faculdade, é justamente por quê? Porque essas pessoas, elas não tiveram oportunidade muitas vezes, né? Elas tiveram que aprender a vender, não tive oportunidade, não me adaptei com a faculdade, ou eu vou empreender ou eu vou vender. E a gente sabe que as duas coisas estão muito ligadas. Então, quando a gente fala que todos os empreendedores estão falando que uma das grandes ferramentas para você crescer é você estudar, desenvolver conhecimento, as pessoas confundem isso com faculdade, com escola, com ensino tradicional. E é mais algo direcionado a ser autodidata, ou seja, você buscar informação, não necessariamente dentro de uma faculdade. Claro que tem algumas profissões, você precisa ter um diploma, um médico, um engenheiro, mas para você ser empreendedor, um vendedor, talvez existam mecanismos que aceleram esse processo, como, por exemplo, aprender com quem saiu do zero e construiu grandes coisas, e aprender com a história. Muitas vezes está dentro de um livro e custa o quê? 30, 40 reais. É insano, né? O que a pessoa errou durante 10 anos, aí ela pega todos os acertos dela, joga dentro de um livro e as pessoas não leem. Não dão valor, né? Não dão valor. Não tem a cultura da leitura, né? Não tem a cultura da leitura. Mas eu não culpo, sabe por quê? Porque assim, eu vou falar o jogo mudou para mim quando eu comecei a me desenvolver. Só que eu odiava livro. Só que eu não entendia que dentro do livro que estava o dinheiro. Mas eu queria o dinheiro para quê? Para me realizar os meus sonhos. Quando eu entendi que não era o fato de ler, mas de obter o conhecimento para me aproximar do meu resultado, aí eu comecei a ler. E é engraçado porque quando eu falo isso para outras pessoas que não gostam de ler, todas começam a ler. Então acho que está faltando, né, marketing nessa história. Não vendeu o produto, vendeu o resultado, né, o benefício final. E você falou uma coisa que é muito interessante, que acho que muita gente vai começar a ler depois que ver esse vídeo aqui do podcast. Que dentro do livro está o dinheiro. Dentro do livro está o dinheiro. Eu não gosto de livro, mas você gosta de dinheiro? Gosto. Então lê. Simples assim. É isso aí. Simples assim. Não, simples assim. Sensacional. Simples assim. Aí você fala, pô, mas você chega em casa às vezes, você vai ouvir um podcast. Mas eu também gosto de assistir um Netflix. Mas qual me aproxima mais do meu objetivo? O podcast. Então não tem certo, não tem errado. Mas a questão é, o que me aproxima mais dos meus sonhos, dos meus objetivos? Então, hoje a maior parte do meu tempo, com certeza, é para estudar. A gente falou isso agora de manhã. O Fábio vai estar aqui com a gente depois de manhã, né, no podcast com a gente, da Sales Farm, que é sócio também ali do Sales Club. Ele falou o seguinte, o sucesso mora no que você faz em 8 horas. E ele explicou, ele falou assim, olha, eu divido a nossa vida em 3 partes. 24 horas, todo mundo tem 24 horas. 8 horas você está trabalhando, 8 horas você está dormindo, então isso daqui é igual para todo mundo. O que diferencia? E as outras 8 horas? O que você está fazendo com ela? Exato. Você está lendo? Você está ouvindo podcast? Você está se desenvolvendo?
ou você tá, de repente, assistindo televisão, não importa. Ele fala, é o que você faz com as 8 horas que determina o teu sucesso ou o seu fracasso. E eu falei, caramba, né, que ele tem razão. E é isso, né? Então eu falo, pô, se eu tenho 8 horas, a maior parte desse tempo eu uso o quê? Em coisas que vão me aproximar do meu objetivo, do meu propósito. Significa que eu não posso assistir um filme de vez em quando? Sim, né? Mas tem que ter um equilíbrio, né? E o filme também ele pode te levar para próximo do seu objetivo também. Não, filme, qual é o filme que a gente gosta de assistir, cara? A gente gosta de filmes baseados em fatos reais. Aí fala, pô, não, mas aí não vale. Vai pegar Né? Steve Jobs. Daqui a pouco o pessoal fala, pô, não, mas aí não vale, não é um momento de descontração, mas é o que eu gosto. Eu gosto de me inspirar, né? De ver filmes baseados na história real. Por quê? Porque eu me inspiro. Mas eu acho que é um hábito também, sabia? Porque assim, ó, quantas pessoas não gostavam de fazer atividade física, mas aí começa a ver o resultado e gosta. Sim. Aí as pessoas, elas chegam pra gente e falam assim, mas eu não gosto de ler. E a gente pergunta, mas gosta do carro que tem? Gosta do restaurante que vai? Gosta da viagem que faz? Então, não gosta? Faz só mais uma coisa, então, que você não gosta, pra você fazer 1 milhão de coisas que você gosta depois, pra você ter qualidade de vida. O que acontece é que as pessoas, elas chegam lá com um sonho muito grandes, mas as atitudes para que elas alcancem esse sonho são muito pequenas, e elas precisam mudar isso, né? E a gente aprendeu a gostar, né, Juscel? São coisas que a gente também não gostava, a gente não fazia, mas eu acho que era muito mais pela falta do hábito de fazer, do que propriamente, eu não gosto. Mas acho que depois que você desenvolve o hábito, é igual você treinar. Eu não gostava também de treinar. Mas aí eu comecei a gostar do resultado. Opa, hoje eu tô melhor que ontem. Nossa, hoje eu tô fazendo isso daqui diferente. E aí você começa a gostar do processo, não somente do resultado final. Então você precisa desenvolver esse hábito para que você fala, cara, isso daqui tá diferente hoje. Hoje eu tô fazendo isso daqui muito melhor. E aí acaba sendo natural, né, esse processo. Isso no marketing a gente fala muito. Eu acho que assim, é muita falta também dos nossos professores da educação tradicional de saber vender os benefícios ao invés de vender as características, né? Não é assim que a gente faz com os produtos? Poxa, característica do produto. TV de 22 polegadas, não. Aqui, aí você vai vender o quê? Resultado final. Poxa, você vai ver a Copa do Mundo junto com a sua família, os seus amigos vão querer estar na tua casa porque você tem uma TV maravilhosa. Aqui a gente começa a vender o quê? As características, os benefícios de se ter uma TV. Só que muitas vezes é isso, né? Pô, você precisa ler, você precisa se educar para você ser alguém na vida. Cara, tá vendo característica. Tá vendo característica. Você precisa, talvez, deixar claro. Por exemplo, não quer ir na academia. Eu não quero ir na academia, não gosto de ir pra academia, não gosto de treinar. Então, talvez, essa pessoa, né? Se tivesse um bom entendimento de marketing, diria o seguinte, cara, aqui você vai ter autoconfiança, você vai colocar uma roupa, vai ficar legal, vai melhorar a sua autoestima, você vai ter uma saúde melhor, etc. Então, às vezes também é muita falta disso, né? E sabe o que eu acho que vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Por que eu não fazia isso antes? Porque eu queria resultados imediatos. Você começar a treinar hoje, não é gostoso. Vamos falar a verdade? Não é. Vai doer tudo. Na semana que vem vai continuar doendo, na outra vai doer mais. É ruim. Mas depois você começa a gostar. Hoje eu gosto, faz parte da minha rotina. Só que o resultado ele não é imediato. As pessoas querem um resultado imediato. As pessoas querem fazer um day trade e ficar rico num day trade. É verdade. Ponto. Quer acertar o cu da mosca. Não adianta. Não vai rolar assim. Então, são pequenos. Quando eu comecei a entender que eu estava num jogo de longo prazo e que a minha leitura ela não ia resolver o que eu precisava hoje, mas ela ia resolver o que eu precisava daqui 2 meses, né? Então, eu estudar sobre determinado assunto ia resolver depois de um tempo. Então, entender que o que eu faço hoje é pensando num longo prazo e é muito intangível para quem não faz. Vocês estudam, vocês treinam, assim como eu também. A gente conseguiu entrar nesse eixo de uma disciplina para conseguir ter sucesso e a gente está em busca, né, tá na construção disso. Mas para a pessoa que não começou, ela vai olhar e falar assim, esse povo é louco. Tá falando que eu tenho que estudar sobre coisas X que eu nem sei que eu vou precisar daqui 6 meses, mas a pessoa tá ficando maluco. Começar a fazer academia vai me ajudar? Poxa, vai ajudar pra caramba. Hoje eu tava treinando, aquele exercício super difícil, e aí o Yuri, super gente boa, ele treina junto comigo, o meu personal, ele fala de 10 a 12. Cara, o empreendedor, ele não vai fazer 10, porque ele não vai desistir na 10ª. Na 10ª é quando tá mais difícil.
e você vai tentar ir na 12, ir para a 12ª. Então, quando eu chego e eu vejo que o negócio está muito difícil, aí que eu faço aquela força a mais, porque todo mundo para quando está difícil. Quando você transpassa essa barreira, aí você consegue chegar onde algumas pessoas não chegaram ou ninguém chegou. Então, acho que o esporte, ele traz muito isso. Ele tem uma ligação direta ao negócio. Porque eu tenho certeza que vocês, assim como eu e todos os empresários, chegou um momento que você falava assim, cara, não dá para passar daqui. Como que eu vou fazer para passar? E a mesma coisa no esporte. Quando você corre o máximo de 5 km, você fala 21, 42, é impossível, esse pessoal é maluco. E aí, com o tempo, você consegue. Mas é você quebrando pequenas barreiras sempre, né? Tudo que você faz fora da sua zona de conforto é que te leva ao resultado. E eu, sinceramente, acredito que as melhores coisas acontecem no longo prazo. Né? Isso que a Karen tá falando, tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que ele fala assim, todo prazer que você cria a curto prazo, todo prazer que você cria a curto prazo, você cria dor a longo prazo. Toda dor que você cria a curto prazo, você cria prazer a longo prazo. Exemplo, o que ele quis dizer? Boa. Por exemplo, vou criar prazer a curto prazo. Quero comer, não quero ir pra academia. Pô, isso é bom, né? Vamos ser sinceros. Comer não tem que fazer nada, né? Tem outra frase que você fala assim, só tem 2 coisas que você não precisa fazer pra ser, pobre e gordo, né? Não precisa fazer nada pra ser, né? Assim, então, assim, cara, é muito bom não ter que fazer nada. Então, assim, comer, maravilhoso, não ter que ir pra academia. Olha só, eu tô criando prazer a curto prazo. O que eu tô criando a longo prazo? Pô, vou estar obeso, vai perder minha autoconfiança, vou ter problemas de saúde. Nas finanças, se a gente for pegar. Prazer de curto prazo. Pô, ganhei meu salário, ganhei ali meu prolabore, distribuição de lucro, eu gasto tudo. Prazer de curto prazo. O que eu crio a longo prazo? Pô, você não vai ter aposentadoria, vai depender de um filho, de um parente. No momento de imprevisto, você vai falir, pode ficar sem um teto para morar. Agora, vamos inverter. Pô, e se eu malhar, fazer academia? De curto prazo eu não tô criando dor? Só que de longo prazo. Aí é o oposto. Mesma coisa. Pô, agora eu vou ter que investir? Talvez eu não vou viver com 100% que eu ganho. Vou viver com 90%, 80% vou investir. Mas de longo prazo, eu vou ter uma segurança, uma estabilidade, uma paz. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu sei que se houver algum imprevisto, eu tenho uma reserva de emergência. Você tem um colchãozinho ali. Então, olha que frase. Tudo que eu crio prazer de curto prazo, eu crio dor a longo prazo. E tudo que eu crio dor de curto prazo, eu crio prazer de longo prazo. Acho que as pessoas deveriam se basear... Animal, né? Nessa premissa para tomarem decisões. O pessoal fazendo essa analogia aí, acho que você fez perfeita, né? O pessoal vai... Espero que sigam, né? Porque isso é o que ajuda mesmo você se desenvolver e ter um sucesso lá na frente. É o jogo do longo prazo. Isso é muito legal. Essa semana, Fernando, o Jussel, a sala dele é de frente para mim, é uma sala de vidro, então eu consigo ver e muitas vezes eu consigo ouvir, porque ele fala baixo. Né? Sentou uma consultora na frente dele e falou assim... meus sonhos são esses aqui. Essa provocação eu vou fazer amanhã lá, pode esperar. E aí o Jussel falou assim, então me apresenta o que você fez essa semana. Essa semana eu fiz isso, fiz isso e fiz isso. Tava muito abaixo do que ela deveria fazer. Aí ele falou assim, afastou. Sabe quando você vai conseguir isso daqui? Seus sonhos? Fazendo isso que você tá fazendo? Nunca. Você não vai conseguir. Porque você deveria fazer... Tá vendo isso daqui? Aí ele mostrou os livros. Ele falou, você deveria estar consumindo isso daqui na rua, fazendo o número de ligações. Porque fazendo isso daqui, você vai pagar suas contas. Só que essa vida extraordinária aqui, ó, você vai precisar ralar um pouco pra ter. E você não tá fazendo isso. Então só tá na tua mão. Aí complementando isso que a Karen tá falando, porque daí eu falei assim, tá, qual que é o teu plano de ação? Ela trouxe um sonho, eu falei, beleza, todo sonho tem que vir com um plano de ação. Qual que é o teu plano de ação? Ela me apresentou o plano de ação. E dentro do plano de ação dela, ela colocou que eu falei, tá, o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo? Esse é o plano de ação. E um deles era criar o hábito da leitura. Por quê? Porque eu prego muito a importância de se desenvolver do conhecimento, porque foi uma das coisas que também fez o diferencial na minha vida. Aí eu falei, tá, então eu quero colocar pelo menos uma média de ler 15 minutos por dia. Eu falei, e por que você não começou ainda? Ciel, você não tá entendendo, não tenho tempo, tá corrido, é muito corrido, isso e aquilo. Eu falei assim, eu vou te provar que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Pega o seu telefone. Ela pegou o telefone, eu abri a ferramenta do Instagram, eu falei assim, 3 horas e 7 minutos. Eu falei,
no Instagram. Eu falei, sabe quantos livros você consegue ler com 3 horas e 7 minutos? 12 livros por mês, com 3 horas de leitura diária. 12 livros. E ela disse que não tinha tempo de ler 15 minutos por dia. Aí eu falei para ela assim, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você está priorizando saber da vida dos outros do que olhar para a tua própria vida. Eu falei, então, um sonho sem um plano é apenas um delírio. Você não vai conquistar isso daqui. Agora, se você mudar suas atitudes, se você mudar os seus comportamentos, você muda seus resultados. Foi um soco no estômago, e aí é a história do feedback. Por isso que a gente tem que aceitar o feedback como um presente. Por quê? Porque eu fui um pouquinho mais duro, porque precisava de um chacoalhão, né? E o pessoal confunde muito líder, né? Fala, líder é aquele cara que é bonzinho. E o Flávio Augusto uma vez trouxe uma analogia que eu achei perfeita. Ele falou assim, não, imagina o seguinte, seu liderado tá ali andando contigo, vocês foram dar uma volta de bike, ele cai, desloca o braço, fica fora do lugar. Aí você fala assim, Fernando, seguinte, irmão, vou precisar puxar esse braço. Vai doer, mas é pro teu bem. Então vai ficar ruim, talvez não é aquilo que você quer que eu faça, mas eu preciso fazer a fim de melhorar para você. E aí você dá aquele puxão, né, no braço ali. Foi o que eu fiz. E eu fiquei feliz porque realmente assim, ela aceitou esse feedback, até publicou isso depois. Que legal. Cara, que bom que você publicou, que eu vou aproveitar agora que você publicou, vou repostar, porque isso vai ajudar muita gente também que fala que, não faço isso, não faço aquilo, e muitas vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. O que você está priorizando? Então, foi E ela foi muito aberta, né? Então, ela reconheceu e falou assim, não, tá certo, preciso fazer isso, eu vou fazer, colocou em prática e tá sendo uma outra profissional. Isso é verdade. Então, já viu mudança, né? E de 3 horas e 7, então ela vai ficar 2 horas e 52 no... Agora eu posso ficar 2 horas e 52. No Instagram. Verdade. É aquela história que você faz com as suas 8 horas, que você não está dormindo e nem trabalhando. Tô no Instagram. Cara, assim, você fala, você não usa o Instagram? Cara, você abrir meu Instagram aqui, vai ter 1 hora e... Talvez 1 hora no máximo na semana. Mas a questão não é o Instagram, não é a ferramenta. Eu falo, você tem uma faca. Você pode usar uma faca para matar uma pessoa ou para passar manteiga no pão. O problema está na faca? Não. Tá em quem está manipulando a faca. Eu entro no Instagram, eu tenho um objetivo muito claro. Ela me auxilia e me aproxima do meu objetivo. Aquela história. Por que eu uso o Instagram? Poxa, eu estou sempre postando conteúdo, construindo autoridade, ajudando outras pessoas, porque faz parte do meu propósito. Então eu entro ali com um objetivo muito claro. Não é ficar bisbilhotando a vida dos outros, dando curtida. É claro que a gente acaba curtindo a foto dos amigos, pessoas que também faz parte do objetivo, do meu ciclo ali de relacionamento. E consumindo um pouco de conteúdo. E consumindo um pouco de conteúdo, exato. Então, assim, o problema não está em usar o Instagram. Por que eu estou usando o Instagram? Estou usando o Instagram, mas pode ser qualquer outra rede social. A questão é o que você está fazendo com a ferramenta. O problema nunca está na ferramenta, tá? Gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando que usar o Instagram é errado. Exatamente. O problema é a gestão do tempo, que se você não souber administrar, isso acaba com a tua rotina. Então, vamos deixar claro, porque a gente já tem, assim, alguns comentários, uns haters. A gente mal começou e a gente já tem haters. E eu lembrei, Fernanda, de um amigo que foi no médico, e aí ele foi num ortopedista, ele me contando, eu dava risada. E aí o cara foi sério até demais. Daí ele falou assim, pois é, doutor, tô com um problema no joelho. Ele falou, e ele é, obeso? Ele falou, não, você não tá com problema no joelho. Não, sim, eu tô com problema do joelho, tá doendo muito meu joelho. Ele falou, não, o problema é que tá em cima do joelho. É isso que tá causando o problema. É isso que tá causando o problema. Cara, é isso. Não era o joelho mesmo, não era era ele. Remédio para solucionar ali, mas quando na verdade ele precisava perder peso. Exatamente, ele era o problema. Exatamente. Então não era o joelho que era o problema, ele era o problema. Então, quando a gente fala, mesma coisa, né? Saber utilizar as ferramentas que a gente tem hoje à nossa disposição, principalmente a tecnologia, de uma forma inteligente que te aproxime do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Não sei. Mas aí já caso uma outra pergunta para você. E só uma coisa pegando esse gancho, né? Hoje a gente vive a era da informação e dos dados. Exato. E você estava falando do objetivo. É importante a gente ter um objetivo muito claro. Qual tipo de informação que eu quero hoje? Sobre o que eu quero aprender? Sobre empreendedorismo? Sobre o que é? Sobre gestão? Porque
existia o looping, né? Então, você entra no YouTube, por exemplo, você vê o podcast, vê um vídeo, e ele já vai te sugerir uma outra coisa. Só que talvez essa outra coisa, ela não está alinhada no seu objetivo e você não deveria assistir aquilo. Tirou você do seu foco. Tirou você do seu foco. Então, a gente tem que ter esse objetivo muito bem alinhado e não adianta ter só na nossa cabeça, a gente tem que ter ele escrito ou manda um e-mail para você mesmo, não sei. Escreve na geladeira, faz alguma coisa para você saber qual que é o caminho que você tem que ir. Porque senão você fala, beleza, vamos consumir conteúdo, vamos estudar. Aí o cara estuda sobre 1 milhão de coisas, consome 1 milhão sem de foco nenhum. Sem foco. Não, e eu falo que pior que não estudar é você aprender com gente ruim. Em que sentido? A pessoa fala uma coisa, mas ela não viveu aquilo. Não foi uma pessoa que viveu aquilo na prática. Né? Então, tem até uma frase do Warren Buffett, que é engraçado, que ele fala mais ou menos isso. Ele fala assim, Wall Street é o único lugar onde as pessoas que chegam de limusine são aconselhadas por pessoas que vão embora de metrô. Né? Então, é mais ou menos fazendo esse paralelo. Tem que tomar cuidado. Quais são as fontes? Outro dia veio uma consultora minha, me deu um livro, você tem que ler esse livro aqui, esse livro é sensacional. Fala sobre empatia. Eu falei, cara, é um tema que eu gosto muito. Aí ela falou, você tem que ler. Eu falei, sim, quem é o autor? Primeira coisa que eu perguntei pra ela. Aí ela, não sei, tem que ver. Eu falei, como é que você lê um livro sem saber quem é o autor? Não me interessa o conteúdo. Me interessa o conteúdo, mas também quem escreveu o conteúdo. Sim. Pô, sei lá, um exemplo. É o cara que ganhou como o cara mais carismático do Brasil. Opa, me interessa. Esse cara tem alguma coisa para me ensinar. Sim. Agora, um livro por conteúdo é só um conteúdo. Então, você também tem que tomar cuidado das fontes, né? Da onde vem esse conteúdo. Então, eu tomo muito esse cuidado, né, de aprender, principalmente com pessoas que chegaram onde eu quero chegar, mas que realmente tem uma história, né, por trás, né, de experiência, de erros e acertos. Porque senão fica uma coisa muito... como que eu vou falar, didática só, né? Uma coisa muito de faculdade, não sei como explicar, tá me faltando a palavra agora. E não uma coisa prática, que as coisas práticas, assim, traz a realidade do negócio. Então, muitas vezes você não vai ver em livro alguma coisa prática e tudo. Então, você sai da teoria e vai para a prática, que é o que a gente está falando aqui, né? Show. Isso é um caminho legal para seguir também. Fernando, quem que são seus heróis? Quem são as pessoas que te inspiram hoje? Eu gosto muito do Elon Musk, gosto muito do Steve Jobs, mas que eu sei que esses caras aí, eles construíram coisas muito, muito diferentes no mundo, que revolucionou o mundo. Mas isso é chover no molhado. Né? Hoje, onde eu mais inspiro mesmo são nos artistas de rock and roll. Porque, cara, imagina o tempo que esse cara treinou, o tempo que esse cara estudou, o tempo que ele estava lá compondo para ele chegar naquele momento numa multidão, que nem acabei de voltar do Rock in Rio, você entrar no palco e falar, agora é a minha hora de brilhar, de fazer, pegar o microfone e gritar. Poxa, quando eu tô ali na empresa, lidando com fornecedores, stakeholders, etc., esse é o momento de você brilhar, né? É o momento de você subir no palco e você conseguir aquele deal, como, por exemplo, um cara do rock and roll acertar um solo de guitarra super difícil e você fazer aquilo naquele momento. Então, eu me inspiro muito aí nos artistas de rock and roll. Ótima analogia. Para chegar no momento do palco e ser você. Falar, é hora do show, né? É hora do show. Logicamente, com a banda, mas para você fazer o seu show. Legal. E o Coldplay, né? Que não deu show, né? Ele deu um espetáculo, porque ele também criou uma experiência, né? Você viu que animal, né? Foi animal. Você estava nesse? Não, show? não tava. Eu fui no do Guns N' Roses. Caramba. Espetáculo também. Então, e ali foi via rádio, né? As pulseirinhas estavam conectadas com
com as antenas de rádio, e aí transmitia. Poxa, foi um negócio muito legal, né? Foi animal. Animal. Eu não estive, eu tenho acompanhado, né, algumas coisas nesse sentido, mas foi realmente assim. Mas estaremos, né? Ano que vem, Fernando, a gente vai estar junto. Ó, o Alan tava aqui. Alan. Ia colar no Alan e falar, ô Alan, bora conseguir uns ingressos pra gente aí. Bora. Eu falei, ele é o velho da lancha, né? Então já temos um cara aí perto da gente, grande amigo, Alan. Teve aqui com a gente que antes do Fernando. Mas show, legal. E as suas fontes de estudo? Onde você bebe? Da onde você busca as informações para se desenvolver, para se capacitar? Bom, antes eu não consumia livros. E livros virou uma fonte muito grande para mim. Eu achava que livro era atrasado e tudo. É nada, tem muita coisa legal, muita coisa foda no livro. Consumo diversos artigos em sites X, assim, que eu vou buscando, logicamente, né, sites com referências. Gosto bastante de TED Talks, acho incrível. E conteúdos fora. Então, buscando muita coisa nos Estados Unidos que ainda não tem no Brasil. Então, por exemplo, o meu mercado é o mercado de e-commerce. Então, o e-commerce ele é muito mais maduro nos Estados Unidos, ele é muito mais maduro na China. Então, eu busco entender o que está acontecendo de tendências lá, quais são as movimentações que estão tendo no mercado fora do Brasil para tentar traduzir para cá. Então, isso faz com que a gente consiga estar conectado com o futuro, né? Porque no Brasil acontece, é uma replicação do que aconteceu nos Estados Unidos há 5 anos atrás, 3 anos atrás. Então, se você consegue entender o que está acontecendo lá, buscando jornais locais, buscando sites locais, você consegue beber água limpa. Então, é isso que eu busco. Uma fonte de tudo. YouTube, Spotify, cara, podcast também está sendo animal, porque a gente tem contato com pessoas que fizeram, que chegaram onde a gente não chegou ainda. E acho que essas são as formas aí da atualidade, é o que eu estou gostando de mais consumir. Uma, Receita de Sucesso Podcast agora, mais uma para você consumir. Ó. Mais uma. Aí, né? Mais uma fonte. Não, e a gente precisa falar que o Fernando é seu parceiro de G4, né? Eu falei isso pro Fernando, né? Ele falou assim, pô, né? Daqui a pouco vai até achar assim, pô, se eu fosse a Karen, eu estaria namorando com o Fernando, né? Porque eu passei para ele uma mensagem que deu a entender isso. Eu falei para ele assim, cara, se o G4 não tivesse me dado nenhum resultado, que não é o caso, porque eu cresci absurdamente, né? Tanto como pessoa como profissional. Falei, mas se o G4 não tivesse me dado nada, mas tivesse me entregado a sua amizade, já teria valido a pena. E foi sincero. Falei isso pra ele, né? Foi de coração. Né? O Juscel, ele tá tão bonitinho esses dias. Maravilhoso. Não, ele tá mesmo. ele tá colocando umas mensagens, assim, inclusive no nosso grupo, né, da Montel Investimentos, que eu falo assim, nossa, Juscel, o que tá acontecendo com você, né? Mas, assim, continua que tá legal. Tá legal, tá. Mas, poxa, tá bem legal. Eu acho incrível esse tipo de conexão que a gente acaba criando, né? É verdade. E a gente criou uma conexão muito boa, poxa, para quem me conhece, hoje o Juscel e a Karen são super amigos meus, da Thaís, que é minha esposa. Verdade. E essa conexão é porque a nossa história, ela é muito parecida. É verdade. Né? Então, a gente saiu do nada, né, de uma situação ok, onde a gente foi galgando e foi construindo a nossa história. Então, acho que a gente já criou uma conexão muito grande com isso e, poxa, daqui para frente a gente está sempre junto. E o G4 foi o que aproximou, porque a vida do empresário ela é muito solitária, né? Sim. Com quem que você divide suas dores? Muitas vezes você começa a ter determinados tipos de problemas que não vai ser com o seu amigo da escola, não menosprezando, mas é porque essa pessoa não vive aquilo naquele momento e não faz a mínima ideia de como vai te ajudar naquele sentido, mesmo que ele tenha a maior boa vontade do mundo. E com esse tipo de conexão que a gente acabou criando no G4, que são pessoas que vivem a mesma coisa que a gente, sem dúvida alguma, trouxe pessoas como vocês aí pra gente se conectar. E eu já falei pra cara que a gente tem que colocar o G4 como patrocinador, sabe por quê? Porque todo episódio a gente fala do G4 aqui de forma orgânica, não tem como, né? Assim, a gente fala aquilo que a gente gosta, né? Pô, a gente se conheceu lá. A gente se conheceu lá, pra quem não conhece o G4, às vezes o pessoal tá falando G4, a galera... O que é o G4? Bom, o G4 ele é um curso... Aí, ó, olha o patrocínio, eu vou falar da Montel aqui, eu vou falar do G4.
O G4, na verdade, ele é um curso voltado para gestores, né? Tem um carro-chefe, tem vários produtos, virou um ecossistema de soluções ali em educação. Mas o G4 Educação tem um produto de entrada, que é o G4 Imersão e Mentoria, onde vai os gestores, CEOs de grandes empresas para buscar informação, se desenvolver na parte de gestão. E aí, você tem o G4 Club, que é um clube de empresários, são 150 empresários, onde você é convidado a participar, baseado na tua experiência, no que você pode agregar para o grupo, né? E ali a gente sabe que mais de metade dos membros são líder de mercado em vários segmentos diferentes, e aí acaba tendo uma troca, não só de conteúdo, mas principalmente de network, e colocando ali as dores do dia a dia, né? E aí a gente tem alguns encontros anuais que a gente se encontra para se divertir, para aprender, e foi nesses encontros aí que a gente conheceu várias pessoas, vários amigos, e eu sou muito grato ao G4, e como forma de retribuição, uma propaganda gratuita 0800, aí, né? 0800. E como diz o Dale Carnegie, quem faz amigos... faz moedas. Muito bem. É verdade. Porque assim, acho que até mesmo em momentos de descontração, é onde saem as melhores coisas. É verdade. Então, a gente numa amizade pode construir, pode querer abrir um negócio, pode nascer uma nova parceria, e você tá mais propício a fazer isso com pessoas que você conhece, né? Então, verdade. Acho que o que o G4 proporciona pra gente, que é conhecer pessoas como você, pessoas como a Karen, é maravilhoso. Então, eu também sou super fã do G4, por isso que eu participo do clube. E, sem dúvida, mudou minha vida ali depois que eu fiz a imersão. Eu participei da segunda turma. Olha aí. Foi bem, Foi bem no começo. Turma 2. Foi na turma 13. Olha aí. Já estava melhor e hoje está ainda muito melhor. Hoje deve estar na sexta. Já aprenderam, que a gente vai aprendendo, vai errando, vai tendo feedback, vai melhorando, né? Não, legal. Fernandão, para a gente finalizar, uma pergunta-chave. Imagina que você vai dormir essa noite, eu tenho uma notícia triste e uma notícia muito boa para te dar. Triste é que você vai perder todo o seu network, você vai perder todo o seu dinheiro que você tem, que a gente sabe que não é pouco, né? Vai perder todo o menino vai ser assaltado, raptado, sequestrado. Vai perder todo. Porque eu sei quanto que vai valer a 123 comprou depois de amanhã, daqui 2 anos. Daqui 2 anos, eu sei quanto vai valer. E você vai perder seu network, você vai perder seu dinheiro, mas, cara, você vai perder também seu conhecimento. Porque conhecimento é mais fácil, a gente conquista tudo de novo, né? Só que você tem esse podcast para deixar um passo a passo, a receita de sucesso do Fernando, para chegar mais próximo de onde você está. Então, ou seja, você vai ter esse podcast para você ouvir quantas vezes for necessário para te levar mais próximo de onde você está hoje. O que você deixaria para você mesmo para que você pudesse se ouvir amanhã quando você não tiver mais o conhecimento que você tem? Cara, a honestidade. Isso, você pode ter o conhecimento que você quiser, você pode ter a vontade que você quiser. Se você não for honesto, se você não for verdadeiro, se você não for transparente com as suas tomadas de decisão, você não vai conseguir ser reconhecido no mercado, você não vai conseguir absolutamente nada, você não vai conseguir ter network, você não vai conseguir dinheiro, você não vai conseguir manter seu dinheiro, você não vai conseguir nada. Então, sem dúvida alguma, seria a honestidade, porque com isso você faz tudo de novo. Olha isso. Isso aí. Aí estamos falando de valores mesmo, né? Valores. Muito importante. E se você fosse deixar um livro, um seriado para as pessoas, para que elas pudessem se desenvolver tanto como pessoa, como profissional, que você indicaria? Um filme? Olha, teve um seriado que eu assisti recentemente que ele me deixou maluco. Chama Inspiration 4. Isso não conheço. Tem na Netflix. Se eu não me engano, acho que é Netflix. Ele fala da SpaceX. Na verdade, é um bilionário que ele comprou 4 espaços, né, no voo da SpaceX para ir para o espaço. E ele chamou 3 pessoas que eram pessoas civis, normais, como todos nós, que não eram
astronautas. Então, foi o primeiro voo da história para o espaço que ele não foi tripulado por astronautas, foi tripulado por pessoas civis. E cada pessoa tinha uma história ali. E isso foi muito legal, porque ele foi mostrando também um pouco sobre a Tesla, um pouco sobre a SpaceX. E eu achei isso... Mas é uma história real. É uma história real. Ah, é um documentário. É um documentário. Ah, entendi. Se eu não me engano, acho que são 5 episódios, é legal. super rápido. Isso me deixou maluco, porque o que a SpaceX está construindo é sensacional, e o que essa pessoa fez eu também achei, assim, incrível. Porque imagina, você ir para o espaço e você não é astronauta, e você não está com nenhum astronauta do seu lado. O cara tem que ser, no mínimo, muito corajoso. Muito corajoso. Sim. Ousadia, né? Total. E aí teve todo um processo do que vai fazer ali, de quais são as decisões que você vai tomar. Sensacional, sensacional. E é exatamente isso que o empreendedor vive, né? A gente vive aquele frio na barriga o tempo todo. O tempo todo. Quando vai entrar um novo colaborador, você fala, putz, será que eu vou conseguir fazer o desenvolvimento dessa pessoa do jeito que deveria ser feito? Será que eu vou conseguir fazer determinado deal? Será que o empreendedor tem esse frio na barriga? Agora imagina o frio na barriga de você ir para o espaço e ficar em órbita, pelo amor de Deus. Então, para mim, foi sensacional. A gente vai assistir. Vou assistir. Pela recomendação. Ótima dica. Fernando, como é que as pessoas podem te encontrar para ter mais acesso a conteúdo, informações, conhecer um pouco mais sobre o Fernando? Olha, o meu Instagram é @fernandogarcia.123. 123 comprou. Também tem o canal no YouTube da E-Commerce for Pros. Então, é E-Commerce for Pros, né? 4 Pros. E também tem o Instagram da E-Commerce for Pros também. Tô no LinkedIn como Fernando Garcia. Então, quem quiser, só me chamar, mandar uma mensagem. Eu tento responder todas. Maravilha. Gente, aproveitando, esse podcast é um patrocínio da Monte Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira, seu portfólio, a Monte Investimentos atua única e exclusivamente através de cartas de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes estratégias. A primeira é você investir em cota de consórcio. Após a contemplação, você pode comercializar sua cota, realizar um lucro e não paga mais parcela, ou você tem a opção de investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar, e assim você vai formar patrimônio para que você possa gerar aí uma renda passiva. Então, procura o pessoal da Monte Investimentos, fala que você viu no Receita de Sucesso Podcast, e você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada do seu investimento. Aproveitar também, pedir para o pessoal compartilhar, né? Receita de Sucesso Podcast. Se você gostou das informações, acha que isso pode ajudar outras pessoas, essa é a nossa missão. Esse podcast ele foi criado para ser uma mentoria gravada, né? Eu poderia estar tendo essa mentoria com o Fernando totalmente exclusiva, mas quando eu faço isso de maneira intencional, gravada, a gente consegue, né? Dar acesso a outras pessoas a terem a mesma informação. Então, esse é o propósito desse podcast, te ajudar a alavancar, né, para que você tenha mais sucesso, e sucesso a gente sabe que é uma coisa muito particular, né, para cada um representa uma coisa diferente. Então, se você gostou, recomenda aí para pelo menos 5 amigos, siga a gente nas redes sociais, Receita de Sucesso Podcast no YouTube, no Instagram, e ouça Receita de Sucesso Podcast no Spotify. Me siga também nas redes sociais, @Oliveira.Jussiel, tô esquecendo no Instagram. @Oliveira.Jussiel. Karen? Meu é @Karen Haas, e compartilha, nem que seja por dó. Nem que for por pena, né? Nem que for por dó pra ajudar a gente que tá começando. Essa a gente pegou do Thiago Con, você vai estar aqui com a gente. Falou, compartilha lá, vai, nem que for por dó. Vou pegar essa pra mim também. Compartilha. Essa eu vou usar amanhã, calma. Não roube de mim que eu vou fazer a palestra. Pra deixar bem claro que copiou de... Mano, muito bom. Fernando, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado demais. Obrigada, Fernando. Poxa, foi um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a minha história e trazendo essas provocações que vocês fizeram, me colocaram para pensar em diversas coisas. Acho que isso é muito legal, né? Então, essa entrevista de vocês foi sensacional e espero que ajude vocês empreendedores aí com a receita de sucesso para vocês alavancarem o negócio de vocês. Legal, valeu. Isso. Show. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Até o próximo gente. episódio. Tchau. Tchau.